Olá, buenas noches. Mi nombre es Karine e hoje vou falar sobre síndrome nefrítico. Começando com a introdução. O síndrome nefrítico é um conjunto de signos e sintomas desencadenados por um processo inflamatório agudo do rim localizado em um glomérulo. Se caracteriza por la aparição de hematúria, o que se manifesta em diminuição abrupta da taxa de filtrado glomerular e retenção de líquido, que a sua vez origina edema, hipertensão arterial e certo grado de disfunção renal com oligúria. Pelas bases anatômicas, o sistema urinário consta de riñones, uréteres, vejiga e uretra, e tem o rol de participar en la eliminación de los productos finales, metabolismo y control del equilibrio hídrico. Voy a hablar primero de los riñones. Los riñones são órgãos uniformes, cada um pesa aproximadamente 125 gramas e o outro 140 gramas. Ubicado um a cada lado da coluna, a nível da terceira vértebra lombar. La esquerda é mais baixa que a direita. Em posição vertical, cada riñón mostra um recesso em o borde medial, chamado ilho renal, através do qual os vasos entram e saem, nervios e pelvis renal. Se suministra sangue a cada riñón através da artéria renal e drenados através da vena renal. Las artérias renales se originam em la aorta abdominal e las venas renales transportam sangue desde regresso de la vena cava inferior. Em la parte superior de cada riñón se ubica la glândula suprarrenal. Cada riñón consta de 3 capas, uma externa, uma capa fibrosa, cápsula fibrosa, uma capa média, cortical, corteza renal e uma interna, capa medular. Hablando agora de la nefrona, ela é uma unidade anatômica e funcional do riñón. Os dois riñones juntos contêm alrededor de 2.400 nefronas e cada um deles tem a capacidade para formar urina. A urina se formou dentro de estes nefronas, passa a los conductos colectores, los túbulos que se unem para a formação da pelvis de cada riñón. Cada pelvis renal origina um ureter. La ureter é um tubo largo com uma parede composta de músculo liso que conecta cada riñón à la vejiga e atua como conducto para a urina. Los glomérulos. La artéria renal se distribui por la estrutura renal e seus ramos dão origem a las arteriolas aferentes, por donde entra la sangre, que formam os diminutos risos capilares, chamados glomérulos ou cápsula de Malpighi. Cada glomérulo está rodeado por uma cápsula de doble parede, chamada cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular. A cápsula de Bowman é uma membrana delgada. E hablando agora de la vejiga, la vejiga é um órgão eco, ubicado anteriormente detrás da sínfise púbica, atua como depósitos temporais de urina e suas paredes constituem o músculo liso, chamado músculo depressor, músculo que impulsa hacia abaixo ou hacia afuera. Esta contração é responsável de vaciar a vejiga ao orinar. Hablando de las bases fisiológicas, a função renal é manter a homeostase líquida em nosso organismo, através da capacidade para depurar substâncias circulantes em o plasma sanguíneo. É a capacidade de los riñones a composição de íons inorgânicos e manter o equilíbrio ácido-base. As principais funções do riñón são a regulação da composição hidroeletrolítica de los fluidos corporales,
la eliminación de productos finales del metabolismo y la sangre, regulación de la presión arterial. Las nefronas secretam urina através de dos mecanismos: filtração glomerular e reabsorção e secreção em los túbulos renales. La filtração glomerular. Los glomérulos filtram la sangre arterial, dando lugar a la urina primária existente en la cápsula de Bowman. Esto se assemelha ao plasma sangre, pero sem proteínas e outras substâncias pesadas molecular. La filtração se produz devido à diferença de pressão entre capilares e cápsula de Bowman. Dois fatores alteram a formação de urina: alteração do volume sanguíneo, porque a urina se deriva da sangre, e alteração da pressão arterial, que interferirá com a propulsão sanguínea, capilares e a diferença de pressão entre o capilar arterial e a cápsula de Bowman. Há duas hormonas que aumentam ou diminuem a reabsorção tubular: a hormona antidiurética, formada na glândula pituitária, que alimenta a reabsorção de água dos túbulos renales ao torrente sanguíneo, e a aldosterona, secretada por la glândula suprarrenal, estimada a reabsorção de água e sódio e a eliminação de potássio. Aunque os líquidos e eletrolíticos se podem perder através de outras vias e órgãos, são os riñones que los regulam com pressão em o entorno químico interno do organismo, que estabelece o equilíbrio iônico da sangre, que os riñones se filtram hacia los glomérulos e luego o líquido filtrado passa aos túbulos. Em los tubos proximales, gran parte do líquido se reabsorve e lo que no lo es constitui la urina. Tiene uma tabla de las enfermedades que pode produzir com manifestação clínica em síndrome nefrítico agudo em anime. Os frequentes são glomerulonefrites pós-infecciosa, pós-estreptocócica, pós-infecciosa não estreptocócica, púrpura de Snowden-Reynolds e nefropatia de GA. E menos frequentes, tem lúpus eritematoso sistêmico, glomerulonefrites em la sepsis. A expressão clínica do síndrome nefrítico agudo é consequência de uma lesão glomerular, devido a uma enfermidade renal primária, secundária a processos infecciosos. Ou bem, a manifestação da afecção renal associada a uma enfermidade sistêmica. Em la tabla se mencionam os processos implicados em la apresentação da síndrome nefrítico agudo. De todos eles, o principal responsável em origem pós-infeccioso, especialmente pós-estreptocócicos. A epidemiologia do síndrome nefrítico varia consideravelmente segundo a glomerulopatia que lo origina. Em geral, a mais prevalente é a glomerulonefritis pós-estreptocócica, predominante em la população masculina de 6 a 10 anos. Sin embargo, o grupo de idade mais prevalente depende da enfermidade específica, variando entre a primeira década de la vida e depois de los 50 anos. Os mais frequentes dessa enfermidade são os niños de pré-escolar de entre 3 a 12 anos, ser inusual menores de 3 anos, em pré-escolares de 2 a 6 anos. Las glomerulonefrites é mais comum depois de episódios de piodermites. E a niños e adolescentes de 6 a 15 anos, a enfermidade é mais frequente depois da faringoamidalite estreptocócica. Acá
em lado temos uma tabla mostrando sobre os países desarrollados e países em desarrollo. Em países desarrollados, temos a faringoamigdalites e em países em desarrollo, temos por lesão cutânea em Colômbia, de 51%, probabilidade de lesão renal, 15%, faringoamigdalite por estreptococo do grupo 12, 1 e 4, por lesões cutâneas estreptococos do grupo 49, 47, 55, 57 e 60. E como eu dije, é mais comum em niños de 2 a 12 anos e muito comum em varones do que mulheres. Vou falar um pouco sobre como funciona esta enfermidade. Existe uma lesão glomerular que produz uma diminuição da filtração glomerular, o que ocasiona oligúria e elevação das cifras plasmáticas de ureia e creatinina. A diminuição do filtrado glomerular provoca retenção hidrossalina, que se traduz em expansão de volume extracelular e, em consequência, em edemas, sobrecarga cardiocirculatórias e hipertensão arterial. A afectação renal se manifesta como consequência do depósito de imunocomplexos em o interior do capilar glomerular. A ativação do complemento e a liberação de mediadores inflamatórios. A ativação do complemento produz liberação de fatores quimiotáticos e o conseguinte depósito de linfocitos, monócitos e polomorfonucleares em o glomérulo. Há liberação de citocinas que amplificam a reação imunológica, como o fator de necrose tumoral alfa e as interleucinas 1 e 6, entre outras coisas. Como consequência da inflamação glomerular, se produz uma diminuição de água e sódio, e com ele uma expansão de líquido extracelular, que é uma hipervolêmia. A diminuição em o filtrado glomerular em presença de um transporte tubular conservado estimula a reabsorção de sódio e água, na expressão fracionada de sódio barra. A diminuição da excreção fracionada de sódio e a hipervolêmia se relacionam com a hipertensão. A diminuição do filtrado glomerular condiciona também um descenso da depuração de creatinina, ocasionando azoemia. A alteração em la permeabilidade da membrana basal glomerular ocasiona hematúria e proteinúria. Existe uma diminuição da atividade da renina, aldosterona e vasopressina, assim como um aumento de péptido natriurético atrial. Apesar da supressão da atividade da renina plasmática, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina induzem um aumento transitório do filtrado glomerular, o que indica que existe um nível cítrico da atividade intrarrenal da angiotensina 2. Caso clínico. A maioria dos casos são assintomáticos e as manifestações urinárias são tão ligeiras que, a menos que se busquem intencionadamente, não se descobre hematúria macro ou microscópica e diminuição de complemento sérico. As formas sintomáticas
cursam com síndrome nefrítico agudo de 40 a 50%, hematúria, edema, hipertensão arterial, oligúria e proteinúria não seletiva. Menos de 4% tem da proteinúria em rango nefrótico e a azoemia em uma porcentagem inferior a 1%. Outros sintomas inespecíficos acompanhantes são mal-estar general, anorexia, dor abdominal, cefaleia, febre moderada, entre outros. É característico que existe um período de latência que varia desde uns poucos dias hasta 3 semanas entre o começo da infecção estreptocócica e o desenvolvimento da glomerulonefrite clínica. Exames complementares. Solicitamos ao paciente a excreção urinária de proteínas em 24 horas, parcial de urina e sedimento urinário, que é em busca de hematúria e aumento de proteínas, frote sanguíneo, para determinar hallazgos de anemia hemolítica, ureia e creatinina, que se encontram elevados, indicando casos de insuficiência, um urocultivo, para descartar infecção urinária, e C3 e C4. Em 99% dos casos, se encontra diminuída, no caso é o C3. E, por último, uma ecografia renal e das vias urinárias, se tem compromisso renal aparente. Glomerulonefrite se basa em 3 pilares: medidas generais, que é uma restrição hídrica de sal, dieta, e controle da pressão arterial, o peso e a diurese. Temos também um tratamento diurético associado ou não a tratamento hipotensor e de alterações hidroeletrolíticas, em função da diurese, edemas e cifras tensionais. E temos o tratamento etiológico, que é com penicilina ou eritromicina em alérgicos durante 7 a 10 dias. Não existe recaídas, por lo que não estaria justificado o tratamento de mantenimento com penicilina. Em la fase aguda, é aconselhável o repouso com controle diário do peso, a pressão arterial, os edemas e a situação cardiovascular. A dieta deve ser hipossódica, estricta, com restrição de líquidos para conseguir de forma temprana um balanço negativo. Se se acompanha com insuficiência renal e oligúria, se restringirão os fosfatos e o potássio. Junto com uma dieta hipoproteica e normo ou hipercalórica, é importante assim um balanço hídrico e diético diário. Os controles analíticos se realizarão segundo a evolução clínica. O pronóstico depois de uma síndrome nefrítica depende da causa subyacente. Algumas das causas mais comuns do síndrome nefrítico podem manter-se ou tratar-se e os riñones se recuperam bem. Os niños tendem a recuperar-se melhor dessa afecção que os adultos. Algumas pessoas que têm síndrome nefrítico têm uma progressão lenta de dano renal e, eventualmente, podem desenvolver insuficiência renal completa. As pessoas com insuficiência renal podem eventualmente necessitar de diálise ou um transplante de riñão. E na prevenção,
Es bueno hacer el diagnóstico y el tratamiento precocemente para evitar consequências maiores no futuro. Evitar as complicações, como estou falando, que pode lesionar os glomérulos. Uma dieta hipossódica e restrição hídrica.